Olá, estamos no podcast do Imagem e Credibilidade. Este conteúdo é o conteúdo semanal que fazemos especialmente para você, sempre levando o que aconteceu na capital federal. A gente tem sempre aqui uma reunião de colegas, parceiros, jornalistas, enfim, quem vive atrás da notícia na capital do país. E justamente com esse intuito, a gente leva para você esse resumo, um pouco da análise do que aconteceu. Lembrando sempre que, ao final, nós projetamos a sua próxima semana. Portanto, está começando. Este conteúdo é uma parceria do Grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília. Sendo gravado numa sexta-feira, dia 4 de dezembro, mas sendo exibido num sábado, dia 5, para que você fique bem informado. Eu, Alexandre Jardim, junto com os meus colegas jornalistas e analistas Rodolfo Lago e Estevão Damasio, temos hoje a honra de receber a nossa também colega jornalista Yara Lemos, editora de política da revista Isto É, que está aí envolta numa matéria, no mínimo, muito escandalosa, no mínimo, porque ela realmente vai abalar os alicerces da Igreja Católica. Afinal de contas, ela está numa investigação profunda na Diocese de São Paulo. Mas não vou adiantar nada aqui, não. Que vocês vejam Isto É, porque realmente essa história mexerá com as estruturas da Igreja. De qualquer maneira, a Yara já tem uma longa jornada e também lançou um livro pela editora Tagore, que é a Cruz Haitiana, que fala justamente destes fatos terríveis que muitas vezes envolvem sacerdotes, que é a pedofilia. Enfim, Yara Lemos, uma pessoa que nos faz ter muita alegria em receber, seja muito bem-vinda neste nosso conteúdo. E vamos começar, né, meus amigos? A gente aí teve uma semana com muitas notícias, já falamos muito que ao final das eleições o jogo de fato começa, né, de olho em 2022, bola em campo, os jogadores se apresentando, alguns sendo jogados a escanteio, outros se colocando mais forte no jogo, enfim. Temos muita coisa a falar e vamos iniciar, já que o assunto é eleição, por uma eleição que vem antes da de 22, mas que define o páreo em 22, que é a eleição das mesas diretoras da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. E, se me permitem, agora a palavra é dada para a nossa convidada. Seja bem-vinda, Yara. E nos dê uma análise, Yara, do que você está enxergando com esse teu olhar em cima deste momento de já brigas e, obviamente, estratégia. Está contigo. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Estevão. Bom dia, Rodolfo. Bom dia a todos que estão com a gente. Não é um prazer imenso estar aqui com vocês nesse podcast aqui de Imagem e Credibilidade, que nós possamos falar um pouquinho, então, do que está acontecendo. Hoje é uma sexta-feira bem movimentada aqui em Brasília, com todas as atenções voltadas para o Supremo Tribunal Federal em relação ao julgamento que você antecipou aí sobre as eleições da mesa diretora da Câmara e do Senado. Por que ela tem esse grande peso? Porque, na verdade, ele movimenta toda a estrutura política do país. O governo federal ele tem um candidato já. O candidato de Jair Bolsonaro é o deputado federal Arthur Lira, do PP da Paraíba, que é um tradicional político... Alagoas, Yara, Alagoas. Alagoas, perdão, estou com a Paraíba na cabeça, Alagoas. E ele é um político extremamente tradicional, do que pode-se dizer, não é? Daquele grupo de partidos, o centrão de base, que sabe fazer política em troca dos favores e das negociações, que foi um grande questionamento de uma ala bolsonarista quando o presidente da República se aliou a esse grupo. O Arthur Lira, ele tem mantido conversas com empresários, ele tem feito reuniões com empresários, ele está tentando mostrar que ele vai atuar muito forte na questão da política econômica brasileira, que é o grande foco do país para o próximo ano, até porque nós não temos um orçamento aprovado até agora, e é possível que o orçamento vá direto para a plenária exatamente por uma briga na CMO, que o Arthur Lira quer manter a presidência da comissão, e o governo já falou que não vai se intrometer nessa discussão política do legislativo. Então, para evitar qualquer tipo de divergências, o governo está negociando para colocar a CMO direto em plenário. Mas a gente tem ainda a própria possibilidade de reeleição do Rodrigo Maia, que é um nome
anti-governo, digamos assim, ele tem atritos extremamente fortes com o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele discorda das posições bolsonaristas, ele sofre ataques dos bolsonaristas, dos filhos do presidente da República, não é? Então, o Rodrigo Maia, ele é quase que uma oposição ao governo, embora ele seja do DEM, o governo não o considera como um aliado. Então, para o governo, não é vantajoso se mantiver o Rodrigo Maia na presidência da Câmara. Por isso, esse cenário ele é tão importante hoje no STF. Tudo caminha e tudo indica que haverá, sim, a possibilidade de reeleição, o que é uma pedalada regimental gigantesca na Constituição. A Constituição não permite isso e mostra, mais uma vez, que as leis e a Constituição, ela, na verdade, embora esteja escrito lá e ela tenha sido feita para ser cumprida, as interpretações judiciais que são colocadas a cada momento, elas fazem com que nós vivamos uma instabilidade política. Porque cada ministro que entra, os ministros que estão colocados ali, eles interpretam da forma que melhor convém a eles e as suas próprias questões, sabe, de conhecimento, de interesses pessoais e de proximidades. E isso faz com que nós tenhamos uma Constituição completamente falha, fazendo com que nós estejamos agora à margem de uma reeleição possível na mesa da Câmara e do Senado, o que não é possível. Falando um pouquinho do Senado, Davi Alcolumbre, que era tipo assim, aquele político que ninguém esperava que levasse a eleição da mesa. Foi uma eleição extremamente tumultuada, 2 anos, sumiu o voto, Cátia Abreu saiu uma pasta com o voto, foi a maior confusão, foi parar no sábado a reeleição, olha, foi terrível aquilo. E deu Davi Alcolumbre, o cara do governo, sabe? Um político que ninguém esperava. E Davi Alcolumbre atuou pelo governo. Nós tivemos a PEC do orçamento de guerra, foi uma construção do Davi Alcolumbre. E mesmo Davi Alcolumbre sendo muito próximo do governo, teve casos em que ele negociou com o aval do governo dentro da base para conseguir votações e ele não conseguiu. O governo chegou na hora e vetou determinados pontos, como, por exemplo, aquele reajuste, que na verdade era uma reposição salarial no período da pandemia para as categorias de servidores públicos que trabalham diretamente nas áreas de risco. Pegava policiais, os professores que estariam ainda trabalhando nesse período, principalmente os profissionais da saúde diretamente, foi acertado com o governo para que passasse essa emenda dentro dessa proposta da PEC. Chegou na hora, o governo vetou. Paulo Guedes não permitiu que isso acontecesse e Davi Alcolumbre ficou sem conseguir, não é, equilibrar isso tudo. Então, a desoneração da Folha também foi uma coisa que o governo tinha autorizado, o líder do governo tinha autorizado e depois o presidente vetou, né? Exatamente. Então, tem muitas divergências e é difícil que o Congresso consiga saber e confiar na palavra dos acordos do governo. Isso é uma reclamação constante dentro do Senado, principalmente, porque eles acertam algo que o líder do governo do Senado, que é o Fernando Bezerra, do MDB de Pernambuco, eles acertam com o Fernando Bezerra, o Bezerra vai lá e fala e chega na hora e não passa. O outro líder, que é o Eduardo Gomes, do MDB de Tocantins, também vai lá, acerta, não conseguem passar. Aí eles tentam que o Davi Alcolumbre faça, também não está conseguindo. Então tá difícil, é muito difícil esse diálogo com o governo. Sim. Mas, de qualquer forma, o governo quer manter Davi Alcolumbre. E vamos ver o que vai acontecer, né? É o melhor nome, né, nesse momento. A tendência, melhor ou pior, depende do ponto de vista, né? Mas de qualquer melhor para o governo, né? Mas, de qualquer maneira, é o que se vislumbra aí. Até porque também o Supremo, ainda que a gente esteja aqui na gravação de um conteúdo que não houve a conclusão, ao que tudo indica, o resultado já é conhecido, né? Pela tendência de votação, vai estar liberado mesmo e Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre deverão estar no páreo. Agora, Rodolfo Lago, explica para o nosso seguidor por que é tão vital, ou melhor dizendo, tão estratégico, Rodolfo Lago, nos últimos 2 anos de um governo da República, que é o caso do Jair Bolsonaro, ter o comando das 2 casas. Fala por quê. Bom, primeiro é o seguinte, deixa só reforçar uma coisa que a Yara falou. Esse negócio, o que está acontecendo no Supremo ela foi muito feliz no termo, é uma pedalada mesmo, né? Porque a Constituição, ela diz claramente lá que não pode haver
recondução dos presidentes da Câmara e do Senado na mesma legislatura. Os mandatos são de 2 anos, eles não poderiam se reeleger nos outros 2 anos, eles só poderiam se reeleger se eles pegam os últimos 2 anos e a outra legislatura. Isso está escrito claramente na Constituição. Então, fazer essa interpretação, que já 4 ministros do Supremo já fizeram num sentido contrário a isso, o termo da Yara é perfeito, é pedalada mesmo. Agora, por que isso é importante? O que está acontecendo? Por que o comando das 2 casas, como você perguntou, Alexandre, é importante? Porque nós acabamos tendo no Brasil um sistema político, né, a partir da mesma Constituição de 1988, que ele, embora nós sejamos um país presidencialista, essa Constituição, durante um bom período da formulação dela, ali em 1987, 1988, ela estava sendo formulada para um país parlamentarista. Então, o Brasil, embora presidencialista, né, isso ficou assim na Constituição, foi ratificado depois por um plebiscito, que o Brasil era presidencialista, ele deu muitos poderes ao Congresso. Então, hoje, qualquer presidente acaba dependendo muito do Congresso. O Congresso tem muita força para tocar, para determinar, para fazer ou deixar de fazer uma série de coisas. Os projetos precisam ser negociados ali, aprovados ali. O Congresso tem muito poder, muita força nesse sentido. Então, você ter as presidências das 2 casas é importante para qualquer governo. As formações de base são muito complicadas com essa fragmentação partidária grande que há no país, quer dizer, você conseguir fazer uma base é difícil, é complicado. Então, quando você tem um presidente da Câmara claramente contrário ao governo, que é o caso do Rodrigo Maia, isso gera muitos problemas, né? A gente teve o caso mais clássico, Eduardo Cunha, né? Quer dizer, você chega a ter o cara que tem o poder de construir um processo de impeachment e te derrubar, né? Não deixar que bem nada lembrado, aconteça. Rodolfo Lago, bem lembrado. Não deixar que nada aconteça, né? Aquele processo Eduardo Cunha é clássico mesmo. Ele inviabilizou politicamente o governo da Dilma até a Dilma não aguentar e ser derrubada, né? Então você vê a força que isso tem, né? Então, assim, pelo posicionamento aí até agora do Supremo, a reeleição vai ser permitida. Rodrigo Maia e a Davi Alcolumbre saem desse jogo com força. O candidato do governo, enfraquecido agora, levou um tiro já na largada com esse processo aí. Na verdade, não é um processo novo, né? Ele se tornou público agora, né? Um processo de envolvimento com rachadinha lá na Assembleia Legislativa de Alagoas. É grave, porque são valores altos, né? O grupo lá, segundo o Ministério Público, Alexandre Estevão e Yara, nossos amigos aí que nos seguem, teria movimentado mais de 200 milhões, 254 milhões de reais de dinheiro público, dos quais 9,5 milhões na conta do próprio Arthur Lira. É bem complicado e enfraquece ele na saída. Mas vamos ver, né? Como a gente andou falando aqui outras vezes, é um jogo de profissionais esse aí, né? Profissionalíssimos, Rodolfo Lago. Então, vamos ouvir também outro profissional, mas do jornalismo, claro, que é Estevão Damasio. Estevão, depois desses cenários traçados brilhantemente pela Yara e pelo Rodolfo, eu tenho que te fazer uma pergunta, né? Rodrigo Maia, agora candidatíssimo, porque até ontem tínhamos dúvidas aí. E dos movimentos que foram feitos, inclusive ontem, pelo próprio Rodrigo Maia, porque o nosso seguidor já deve estar a par, mas a gente sempre leva a informação até ele, Rodrigo Maia já reuniu aliados dentro do MDB, do PSDB, do Cidadania, está trabalhando nesta sexta-feira, que nós estamos gravando, para conseguir ainda o PSL e o Republicanos, por incrível que pareça, junto com o PV, num grande blocão. O negócio está sendo articulado
com governistas, inclusive, que são contrários a ele. Então, Estevão Damasio, diante deste cenário, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre emplacam a próxima gestão? Me pergunto. Eu acho que o Davi Alcolumbre tem um caminho bem mais tranquilo do que o do Rodrigo Maia, né? Pelas razões dispostas pela Iara, que eu agradeço a presença, ele é mais aliado, né, mais afinado com o Palácio Planalto, apesar de acidentes de percurso terem acontecido nesses 2 primeiros anos. Porém, o Senado está resolvido, na minha opinião. O problema é a Câmara, né? Ela também foi muito feliz com o termo pedalada. O Supremo, sob o argumento falacioso, na minha visão, de respeitar a independência dos poderes e tratar essa questão como uma questão interna, especialmente da Câmara dos Deputados, se omite de forma perigosa, eu diria até vergonhosa, fecha os olhos para o que reza a Constituição e abre um tremendo caminho agora. Agora abriu a porteira, como é a tendência, vai passar a boiada. Não a boiada do ministro do Meio Ambiente, mas vai passar a boiada. Agora essa questão interna, questões internas vão superar o texto constitucional. É uma coisa absurda, mas é o que está se desenhando. Na Câmara, eu ainda aposto no poder da caneta, que você, Alexandre Jardim, tanto ressalta, embora reconheça que as denúncias contra, né, o deputado Arthur Lira são muito graves, porém, acredito que o presidente Jair Bolsonaro não vai desistir de apoiar o seu nome para a presidência da Câmara. Nos bastidores, já está rolando solta uma negociação pesada para a liberação de verbas e principalmente de cargos estratégicos. Nós já frisamos aqui, pode ser incluído nesse pacote, podem ser incluídas pastas importantes do primeiro escalão, tudo para agregar e encorpar essa parte do Centrão que é mais fisiológica. Então, eu acredito que Arthur Lira, mesmo com esse aval do Supremo para Rodrigo Maia, e mesmo com toda a experiência e poder de articulação demonstrados por Maia até aqui, o Arthur Lira ainda é um tremendo candidato, com a imagem arranhada, mas com apoio pesado do Planalto. Então, eu ainda aposto que na Câmara poderemos ter surpresas. No Senado, Alcolumbre já pode renovar o aluguel na mansão lá na Esplanada dos Ministros, né? Na Península dos Ministros. Península dos Ministros, local, para quem não é de Brasília, onde moram as autoridades, normalmente um local de alta valorização imobiliária na capital do poder. Mas vamos lá, Estevão, já que está contigo, vamos fazer uma inversão? Continua contigo. Vamos lá falar agora sobre um assunto que também toca a vida de todos nós, infelizmente, inclusive, que é a Covid-19. Nós estamos aí chegando ao final de um ano parado, paralisado, todo mundo com uma expectativa imensa que essa vacina chegue. O diretor do Butantan nos avisou ontem, graças a Deus, que em janeiro começam as vacinações. Claro, tem esses grupos prioritários, mas, enfim, o governo federal, que é o detentor da logística e de tudo que nos cabe como cidadão seguir, não está fazendo muito bem o papel dele, pelo menos é a impressão que nós temos. E aí eu volto contigo, Estevão. Qual a sua opinião agora com a chegada das vacinas Covid-19 à pauta? Eu não sou surpreendido. Eu vou fazer até uma confissão. Tá? Ontem a minha mãe puxou minha orelha. Né? Você está batendo muito, você só bate no Bolsonaro e só critica o Bolsonaro. Eu falei, mãe, você tem que ouvir direito. Né? A gente critica quando nós julgamos que ele mereça críticas. Né? Já elogiamos algumas partes, algumas áreas do governo Bolsonaro. Já te criticamos muito o Lula, o PT, adversário do Bolsonaro. Mas a minha mãe me puxou a orelha. É o seguinte, mãe, principalmente, o que podemos esperar de um presidente que até hoje acredita que trata-se apenas de uma gripezinha? Um presidente que não crê no grau de letalidade ou no prejuízo em termos de riscos para a saúde, né, que a Covid pode gerar e vem gerando. Não podemos esperar nada. Né? Eu acho o seguinte, o presidente Bolsonaro não é fã da vacina, não será fã da vacina, então, analisando friamente, o que ele puder fazer
para atrasar o processo, mesmo que países do continente europeu, principalmente, e da Ásia estejam à frente, eu não vou dizer Estados Unidos, porque o Trump lá vai embarrear também até passar o bastão para o Biden. O Bolsonaro vai fazer. Nós estamos com problemas de aquisição de seringas, o que é absurdo, porque o Jornal Nacional, que é tão criticado, ele vem falando desse problema de aquisição de seringas, acho que há uns 3 meses. Então não há desculpa para o Ministério tropeçar nesse quesito. E, por outro lado, infelizmente, ainda estamos envoltos numa batalha política mesquinha. Olha, gente, mãe, presta atenção agora, mãe. Aquela cena do Dória recebendo os insumos no aeroporto de São Paulo, com adesivão atrás, a vacina do Brasil, aquilo diz tudo, né? Um ato marqueteiro, aproveitando para surfar na saúde. O João Dória. João Dória Vac. João Dória Vac, a vacina do Brasil. Então, infelizmente... Campanha deflagrada, gente. Eu estou muito descrente, porque não é só o Bolsonaro que merece críticas, não. O oportunismo do Dória é uma coisa assim, que chama a atenção, infelizmente. Isso. Eu estou muito descrente e, nesse momento, muito pessimista. Eu acho que o Brasil só vai começar a vacinar bem depois de março. Já São Paulo é um país à parte. São Paulo pode começar a vacinar dia 1º de janeiro, quem sabe? Estevão Damasio, eu estou ficando preocupado com a noite de Natal aí na sua família, viu? Minha filha, você modere um pouco. Senão você vai ficar só com o osso do peru de Natal, rapaz. Pois é, mulher, olha lá. Mas, Rodolfo Lago, vamos lá. O Estevão chamou a atenção para uma coisa que realmente é muito importante. Isso a gente tem visto, não tem como dizer que não é público, né? Afinal de contas, você também, Rodolfo, tem alertado muito essa questão da logística. O governo tem demonstrado que começa a entrar no assunto, mas muito aquém do que, de fato, nós, como população, precisamos. E esse ponto do Estevão é crucial. O que adianta termos a vacina se não temos a seringa que vai injetar a vacina em nós? É um problema seríssimo. Está contigo, Rodolfo, sobre esse assunto Covid-19. É inacreditável, né? É inacreditável que possa ser, a essa altura do campeonato, um problema não ter seringa para vacinar, né? Realmente é impressionante, sabendo-se que todas as vacinas, todas que estão sendo estudadas no planeta são vacinas injetáveis, né? Você não ter seringa é realmente inacreditável. Existe um problema grave, né, nessa questão aí da logística do Ministério da Saúde, Alexandre, que é o seguinte: o Ministério da Saúde fez a aposta em uma vacina, né? Apostou na vacina do laboratório AstraZeneca, desenvolvida por Oxford, na Inglaterra, que é a que está com desenvolvimento mais atrasado. Então, isso é um problema para a gente. Deveria ter apostado em todas as vacinas, quer dizer, você faz ali uma composição, deveria ser assim, à medida ali das questões logísticas que cada uma dessas substâncias traz, né, para você ir usando. Quer dizer, o ministro pegar e dizer, eu não posso comprar a vacina da Pfizer, que é a mais adiantada, que a Inglaterra vai começar a usar amanhã, domingo, na Inglaterra, dizer, eu não posso comprar porque ela exige uma refrigeração de menos 70 graus centígrados, né? Você sabe que a vacina do vírus Ebola, Alexandre, ela exige uma refrigeração de menos 80 graus, e a África imunizou o Ebola com uma vacina de menos 80 graus, quer dizer, a África tem condições climáticas semelhantes às do Brasil, países muito menos desenvolvidos do que o Brasil. Então, quer dizer, por que é possível fazer isso com o vírus Ebola na África e não é possível fazer aqui? Não é possível fazer aqui porque não se planejou, entendeu? Porque realmente se misturou política nas coisas, entendeu? Se resolveu apostar numa única vacina, porque essa é a vacina que o governo federal patrocina, e deixa as outras para trás. Aí é complicado. Você sabe o que é o meu grande temor, Alexandre? Os outros países à nossa volta começarem a se imunizar e nós ficarmos para trás, isso vai gerar uma pressão. Ilhados.
O governo devia estar preocupado com isso, porque na hora que as pessoas virem que os outros povos não estão mais com risco e a gente ainda está aqui sendo hospitalizado, morrendo, isso vai gerar uma pressão. Eu não entendo como é que o governo pode imaginar que isso não vai acontecer. Ô, Jardim, Diga, Estevão, diga. Só um parênteses rápido antes da Yara entrar em campo de novo. Eu acho que é compreensível e é um direito do presidente destacar que qualquer vacina, independentemente de qual seja, passe pelo endosso da Anvisa. É uma opção política, é uma opção governamental que até temos que respeitar. Agora, o que ele não pode, e é o erro destacado pelo Rodolfo, é deixar que a crença pessoal dele ou do grupo dele se sobreponha aos interesses de toda a nação. Por isso ele apostou em uma, é um erro crasso você apostar em uma só vacina. Nós temos que abraçar todas as opções nesse momento, só fazer esse adendo. Não, perfeito. Rodolfo Lago foi usando termos médicos precisos e cirúrgicos. Assim, foi muito, muito boa a sua colocação. E vamos então para a Yara, porque afinal de contas, a Yara não está fora desse debate aqui, pelo contrário. Yara, como é que você está enxergando essa questão da politização das vacinas? Gente, isso é o pior cenário que podia acontecer. Vocês sabem que esses dias eu me peguei pensando na seguinte situação, meio aquela série The Walking Dead, sabe? Eu fiquei pensando o brasileiro enlouquecido, tentando roubar a vacina um do outro, porque é sério, gente, vocês imaginem, daqui a 4 dias o Reino Unido vai começar a vacinar a sua população por uma incompetência do governo, um negacionismo do nosso governo, nós não temos ainda. Aí nós temos o estado de São Paulo, em que as pessoas veem os insumos chegando, ok, há uma propaganda deflagrada praticamente aí, não é de João Dória, que sabemos irá tentar daqui a um tempo a presidência da República, mas ninguém pode negar que essa bandeira, ela funcionando e a população de São Paulo conseguindo ser vacinada, vai ter um colapso generalizado dentro do país. Primeiro porque ontem o Congresso aprovou um orçamento para o uso nos combates extra ao coronavírus, isso tem incluído aí as compras de vacinas e insumos. Ninguém sabe do plano do governo. Na melhor das hipóteses, eles iriam começar a vacinar em março. Quantas mil pessoas mais teremos de enterrar até março por conta de incompetência do governo? Se de fato o Dória conseguir colocar a sua população sendo vacinada a partir de janeiro, todos nós vamos querer ir para São Paulo e não podemos ser condenados por isso. Entendeu? Ele abre uma porta extremamente delicada para outros governos que vivem situações complexas nas suas finanças, e aí nós temos toda aquela questão de orçamento que nós já colocamos agora há pouco, que não há dinheiro. Nós vivemos, mesmo que o PIB tenha dado uma levantada ontem, isso foi mais sorte do que juízo, muito por conta do auxílio emergencial, que fez com que a economia desse uma estabilizada, que nós não vamos ter a partir desse mês. Então, assim, não há dinheiro. Não há o dinheiro para que os estados consigam comprar sozinhos as suas vacinas. São Paulo é um estado rico perto de outros. Agora, você imagina um estado na situação do Piauí, um estado na situação do Maranhão. Como que estados nessa situação, e aí não precisa nem ir para a região leste, que tradicionalmente a estrutura é um pouco mais complicada, mas vamos em Minas, onde os salários estavam sendo parcelados, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, como que esses estados vão conseguir colocar para a sua população vacinação? E aí dizem que a rede pública, a rede privada não vai ter. Claro que vai. Gente, eles traficam cigarros da fronteira, vocês acham que não vão traficar vacina? Entendeu? Então, assim, ó, vai virar... Eu temo que o Brasil vire uma zona de guerra, um pouco, porque, assim, todo mundo vai querer se vacinar. Ontem nós tivemos uma nota dos procuradores do Ministério Público lá de São Paulo pedindo prioridade para a vacinação deles, porque eles já estão considerando nós em grupo de risco. Você tem grupo de risco, eu tenho grupo de risco, todos nós estamos em grupo de risco. Eu estava pensando esses dias, domingo lá no TSE, a gente fala como jornalista, dizendo, mantém o distanciamento de 2 metros, aquela coisa toda, que é essencial. Eu estava colada no presidente Luiz Roberto Barroso,
os dois de máscara, obviamente, mas que distanciamento? O jornalista não tem como ter distanciamento. Como é que você vai trabalhar, entendeu? Então, se for por isso, nós também somos grupos de risco. E como é que se faz essa seleção? Todo mundo precisa da vacina. Não é o negacionismo do presidente que vai colocar na cabeça das pessoas que eles não vão ter que ser vacinados. Na hora que essa vacina de fato chegar, o próprio eleitor do presidente da República, essas pessoas que vão para as redes sociais fazer xingamento, participar de milícias digitais, vão querer a vacina. E esses aí vão ser os primeiros a estarem indo contra os outros. Então, assim, vai ser uma situação de guerra. Yara, você tocou num ponto que já é a nossa próxima pauta. E como o tempo corre, e corre rápido, ainda mais quando a análise é boa, eu tenho que acelerar o processo. Mas você acabou de falar exatamente de uma coisa que linka a Covid, a vacina e 2022, que é justamente a eleição. Você acha, Yara, que este posicionamento negacionista, como você alertou bem, e que foi tão decisivo nas eleições municipais que acabaram de terminar e que justamente demonstrou que justamente aqueles prefeitos que não negaram e atuaram a favor das suas populações foram muito contemplados nas urnas e reeleitos no primeiro turno, também pode se repetir em 2022? O que você acha, sua análise para a próxima eleição presidencial? Eu acredito que sim, tá, Alexandre, e acredito que isso é um dos grandes motivos pelo qual o presidente da República, Jair Bolsonaro, que irá sim concorrer à reeleição, está tão preocupado com a questão de querer implementar o voto impresso de novo. E todo mundo sabe que não vai passar no Congresso, não tem posicionamento do STF para isso, mas ele já teme um cenário negativo para ele. Eu acho que o negacionismo começa a perder espaço, entendeu? Não é, as pessoas começam a ver que não, a Terra não é plana, sabe? Não, sim, o homem pisou na Lua, sabe? Chega disso, as pessoas precisam acordar, precisam que essas redes milicianas e bolsonaristas que nos atacam, que atacam a todos nós, que todos nós somos vítimas, elas parem de atuar. E esse cenário para 2022 vai ser extremamente relevante. As eleições municipais, elas têm uma importância sumar ali. Por quê? Porque o prefeito é o político mais perto. O vereador, então, nem se fala. As pessoas sabem que não adianta ficar fazendo política por rede social. O que importa é quem tem condições de tapar o buraco na rua. É quem consegue levar o atendimento para o posto de saúde. Isso é política. As pessoas precisam voltar a entender o papel da política e da democracia, que está muito além de rede social. Eu acredito que essa eleição de 2020 que nós passamos agora, ela já mostrou que em 2022 nós teremos um cenário diferente. Eu não sei se já a ponto de fazer algum tipo de alteração no que nós tivemos em relação a 2018. Acho que é muito precipitado ainda falar disso, mas que o impacto já vai ser sofrido, com certeza vai. E isso tem incomodado os bolsonaristas, em especial o presidente da República. Perfeito, Yara. Rodolfo Lago, nosso tempo corre. Então, nós temos que concluir essa pauta, porque ainda temos as projeções. Então, passo para você neste assunto. Eleições 2022. Começou o jogo, Rodolfo? Começou. No dia em que, a partir do momento que saiu o resultado da eleição municipal, começou o jogo. E o jogo começou para valer. Isso que a Yara falou sobre o voto impresso, eu acho que é importante a gente pontuar, viu, Alexandre, Estevão e Yara, nossos amigos, que é o seguinte, né? Semelhante ao que fez o Donald Trump nos Estados Unidos, o Bolsonaro realmente ele já vai procurando construir uma narrativa, né, para tentar colocar dúvida, questionar o resultado das urnas em 2022, né? E é curioso que ele faça isso. Lá no caso dos Estados Unidos, o ponto lá de questionamento era o voto pelo correio. Aqui parece que é a questão do voto impresso, né? Então, realmente, se ele está fazendo isso, é porque realmente ele já começa a enxergar algum risco. Risco que as pesquisas ainda não estão mostrando, né? Saíram 2 pesquisas recentes hoje, pessoal, uma que foi publicada pela revista Exame, a outra que é do Instituto Paraná Pesquisas, que ainda apontam todas 2 o presidente Bolsonaro como favorito. Mas a verdade é que a única candidatura de fato construída nesse momento é a candidatura dele.
Existe uma outra candidatura aí mais ou menos construída, porque foi candidato da outra vez, que é a do Ciro Gomes, e é justamente o Ciro Gomes que aparece ali como alguém que tenha mais chance de vencer um segundo turno com ele, né? E isso é meio recall do que aconteceu nas outras eleições, aonde já aparecia o Ciro Gomes ali um pouco como sendo a única pessoa que poderia vencê-lo num segundo turno. Então, eu acho que ainda você tem aí muito cedo ainda, no sentido de dizer que esses candidatos têm força ou não têm força, porque essas candidaturas estão sendo todas construídas, mas o que aparece, seja por isso, seja pelo que demonstraram as eleições municipais, seja por queda de popularidade pessoal do presidente em pesquisas recentes, o presidente tem alguns problemas e realmente as coisas estão muito relacionadas, me parece sim, à forma como ele vai lidar com essa questão da Covid e as consequências econômicas que a gente vai ter nesses próximos 2 anos. Perfeito, Rodolfo Lago. Agora vamos ouvir, então, Estevão Damasio. Afinal de contas, a pauta eleições 2022. Está contigo, Estevão. Rapidamente, Jardim, eu acho o seguinte, o comportamento da economia em 2021 vai ser o fiel da balança. As pessoas no mundo real querem salário, emprego e o mínimo poder de compra. Se o governo Bolsonaro e o presidente conseguirem driblar todas as dificuldades e fazerem a economia decolar, que eu acho difícil, mas se eles conseguirem, o Bolsonaro pavimenta um caminho aí para a reeleição, sem dúvida alguma. Perfeito, Estevão. Agora vamos para aquele momento. Projeções da próxima semana, voltando à nossa convidada, Yara Lemos, para que ela possa projetar o que ela acredita que acontecerá nestes próximos dias. Está contigo, Yara? Então, gente, a próxima semana é quase praticamente a semana que vai anteceder aí o final do ano legislativo. Nós vamos ter a questão do orçamento. Para mim é a grande pauta do Congresso agora, porque nós temos que saber o que vai acontecer com a política econômica brasileira. A gente tem a autonomia do Banco Central, que pode ser colocada em votação, já passou no Senado, tem que vir na Câmara ainda, mas não creio que o Rodrigo Maia, dependendo do que aconteceu hoje no STF, possa colocar ou não, vamos esperar para ver. O orçamento, como eu já falei, e a reforma tributária, não é? Que tem a necessidade muito forte de ser colocada, gente. A economia do Brasil, não dá para acreditar que esse PIB, ele vai trazer, de fato, alguma interferência positiva. É um cenário muito, muito calamitoso que nós temos desenhado para 2021. O teto de gastos está no limite e é preciso que se tenha organização orçamentária, o que o governo não está conseguindo colocar. As contas públicas estão realmente necessitando de uma ordem. Então, eu acho que o orçamento é a grande bandeira para a próxima semana e que vai definir muito do que nós vamos ter em 2021. Essa é a grande aposta aí que eu tenho para a próxima semana. Economia é a projeção de Yara Lemos. Então, da projeção de Yara, vamos para a projeção de Estevão Damasio. Contigo, Estevão. Eu aposto no esforço necessário e responsável do Congresso, não um esforço concentrado. Eu prefiro chamar de esforço necessário e urgente. Perfeito. O Congresso Nacional sendo chamado ao trabalho. Eu ia falar outra coisa, mas deixa para lá. Vai lá, Rodolfo Lago, a tua projeção. Pois é, talvez comece na semana que vem o ano legislativo, né? Mas eu imagino que a minha aposta é, enfim, amadurecimento dessa questão da disputa na Câmara e no Senado e, no máximo, a votação do orçamento. Acho que todo o resto vai ficar para o ano que vem. Eu não vou fugir do assunto. A projeção que trago é justamente a de vocês, mas com viés que eu acho que esse otimismo não ocorrerá. O Congresso vai ficar paralisado, não vejo condições de votação nenhuma de importância. Provavelmente, inclusive, o nosso orçamento vai ficar para uma possível convocação extraordinária do Congresso Nacional no mês de janeiro. Essa é a minha projeção para a próxima semana. Chegamos ao final do podcast semanal do Imagem e Credibilidade, hoje recebendo com muita alegria a jornalista, editora de política da revista Isto É, escritora Yara Lemos, que tem um livro chamado
A Cruz Haitiana, da editora Tagore. Importante. Levanta o livro aí, Yara. Ah, por favor. É isso. Presente de Natal, gente, deem livros. Uma população que lê, uma população que entende, entendeu? Não precisa ser necessariamente um livro, mas eu sempre sou defensora de livros e literaturas. Quanto mais as pessoas leem, mais pensamento crítico elas vão ter. E é isso que a gente precisa, não é? A gente precisa conhecer para poder falar, não é falar à toa. Bela dica, Yara. Obrigado. E também agradecemos a sua presença, lembrando ao nosso seguidor que este conteúdo feito semanalmente para você está também disponível no jornaldebrasilia.com.br, no site do imagemecredibilidade.com, nas redes sociais e também no Spotify, para facilitar que você nos escute onde quer que esteja. Agradecemos a participação de Yara e já nos despedimos, meus amigos, porque o tempo está estouradíssimo. Até a próxima semana. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Boa Até, semana gente. todos. Obrigada. Prazer imenso. Boa semana a todos.